Bom, dando continuidade aqui à nossa aula de progressão geométrica, né, parte 2, nós vamos começar hoje apresentando a vocês a fórmula do termo geral. Na verdade é uma revisão, né? É, e vamos lembrar que o termo geral, que é dado por essa expressão aqui que vocês conseguem ver na tela de vocês, né? É o AK é igual a AP, esse que está circulado, né? Aqui, vezes Q elevado a K menos P. Comumente é apresentado para vocês essa fórmula aqui, né, que é em função do A1, certo? Mas essa fórmula aqui, ela é bem mais útil. Então nós vamos memorizar essa aqui, ok? Que diz que você pode achar um termo qualquer a partir de qualquer outro termo. Aqui não, aqui nessa fórmula aqui é necessário você saber quem é o A1, ok? Enquanto que a fórmula que nós apresentamos aqui, ela é bem mais eclética, né? Um exercício aqui típico, né, para aplicação dessa fórmula, né, dessa expressão do termo geral, é esse aqui que nós estamos vendo aqui, né, na tela. Né? Ele pede para calcular o sexto termo, conhecendo-se o terceiro termo e a razão. Né? Então a gente conhece o terceiro termo da progressão geométrica, né? Ele diz que é menos 7. Ele diz também que a razão dessa PG é 2 e ele pede para calcular o sexto termo. Né? Então, aplicando a fórmula do termo geral, é um AK qualquer, termo de ordem K. Ele pode ser calculado em função do AP, é um termo qualquer, tá? Vezes a razão elevado à diferença da ordem dos termos, né? K e P. Veja só que nós temos o K e o AK, né? Que são coisas diferentes. O K indica a ordem e o AK é o próprio termo. Aqui é a mesma coisa, o P indica a ordem e o AP é o próprio termo, ok? E aqui em cima vão as ordens dos termos da progressão. Então, no nosso caso, como nós queremos A6, ele pode ser expresso em função do A3, vezes a razão que nós conhecemos, elevado à diferença da ordem dos termos. O A6 nós queremos achar, nós não sabemos quanto que é, tá? O A3 ele é menos 7 e fazendo essa continha multiplicado por 2 elevado à terceira. Aqui o resultado final, menos 56, que é a resposta ao nosso problema. Partindo agora para outro assunto, né, nós vamos ver a interpolação de meio geométrico. Vamos repassar rapidamente, né? Como disse, é uma aula de revisão, então nós vamos repassar rapidinho aqui pelos tópicos, fazer exercício para vocês relembrarem. Aqui a interpolação é quando a gente quer inserir k termos, né, entre dois números dados. Esses dois números dados são os extremos da PG, de tal forma que a sequência encontrada vai ser uma PG. Então, aqui na tela de vocês, aqui, né, vocês estão vendo aqui que nós queremos inserir k termos. Aqui tem k termos, 1, 2, 3, 4. Esse índice aqui embaixo indica o número de termos, k. K termos que você quer inserir no meio de dois números aqui. Colocar no meio desse entre A e B, de tal forma que você vai obter essa sequência aqui: A, x1, x2, x3, xk e b, né? Reparem bem que A e B são os extremos da nossa PG, né? E após a inserção desses k termos no meio de A e B, você vai ter essa sequência aqui que é uma PG, tá? Então, note aqui que o x1, o x2, o x3 até o xk nós não temos. A única coisa que nós temos são os números de termos de meio geométrico
que você quer inserir entre A e B de tal forma que a sequência obtida vai ser uma PG. Ok? Aqui embaixo está escrito que o termo x1, né, uma vez inserido aqui, virou o segundo termo da minha PG, o x2 se transforma no terceiro termo da PG e assim sucessivamente, tá? Até chegar no K, de tal forma que o K é o penúltimo termo, é n-1. Tá? É claro que aqui, se você fizer a contagem, você tem K termos, né? E K mais 2 é igual exatamente a N aqui, tá? Então N é K mais 2 termos. Então aí tem uma aplicação simplesinha, né? De meios geométricos, quando você quer inserir especificamente 6 meios entre 1 e 28. Bom, então os números são, os extremos são 1. Aqui você vai ter, né, 6 meios, né, 6 termos, meios, 6 termos geométricos até chegar no 128. Tá? Repare bem, aqui nós temos um termo, né, 2 termos, 3 termos, 4 termos, 5 termos e 6 termos. Ele quer inserir exatamente 6 termos. Nós não sabemos os valores desses termos, mas eu quero que ele tenha 6 termos de tal sorte que aqui a gente conclui. Esse é o primeiro termo da minha PG, certo? Com a inserção dos dados, aí vem 6 termos e vem o 128, que é o oitavo termo dessa minha PG, ok? São 6 termos que tem aqui, mais o 1, que é o primeiro termo aqui. Então, esse 128 aqui é o A8. Bom, aí já fica mais tranquilo, a gente tem 8 termos, né? A gente pode usar a fórmula do termo geral, né? O A8 é o A1 vezes a razão que a gente quer obter, né? A gente precisa obter a razão. Já temos o primeiro termo e aí todos os outros termos são definidos, a gente pode encontrar facilmente. E aqui em cima 8 menos 7, né? 8 menos 1. O A1 aqui, ele deu, é 1, tá? A razão elevado à sétima, isso é o A8. O A8 é dado, é 128, tá? Fazendo essa conta, a razão é 2. Tá? O que significa? Significa que a nossa PG está determinada, né? Porque se a razão é 2, o primeiro termo é 1, o segundo termo é obtido pela multiplicação do primeiro por 2, então seria o 2, tá? E assim vai. 4, né, multiplica por 2, o 8, o 16, o 32, o 64 e finalmente o 128. Reparem que é uma PG, né, após a inserção desses 6 termos. Outra coisa importante que a gente precisa ver aqui é a soma dos termos de uma PG finita, tá? Ela é dada por essa expressãozinha aí que você está vendo, né? Em função do A1 e da razão, né? E o número de termos. Aqui é em função também do último termo. O que eu fiz aqui? Eu reescrevi esse termo nessa forma, né? Reparem bem que esse produto aqui é exatamente esse que nós temos, né? Só que esse produto aqui é o AN, é justamente o AN. O Q já estava aqui, vem multiplicando, então você tem duas formas de expressar a soma, tá? Em função só do A1, Q e N, ou em função do AN, A1 e Q. Aqui tem uma questão da FUVEST que aborda não só o que a gente viu agora, mas tem dois outros itens que tratam de progressão aritmética. É uma revisãozinha, né, do que a gente já viu, uma revisão da revisão. Bom, na primeira questão, ele diz que o primeiro termo da PG é 5. Né? Ele diz que a razão também é positiva, então Q é maior que 0. Ele diz também que o terceiro termo da nossa PG é 45. Tá?
ele pede para achar a soma dos 6 termos de uma PG. Bom, a soma de uma PG nós sabemos que é dada por essa expressão aqui, né? O A1, que a razão elevado a n menos o A1 de novo, dividido por Q menos 1. Tá? É interessante aqui, pessoal, né, verificar que a gente não tem a razão, tá? Embora nós tivéssemos o A1 e o N, né? O N aqui, a ordem, por acaso, é essa ordem aqui, né? Esse número total. Muito bem. Então nós precisamos da razão. Da razão nós podemos obter a partir do termo geral. Então o A3 é o A1 vezes a razão elevada a 3 menos 1, né? Então vamos lá. O A3 é 45, o A1 é 5 vezes Q elevado ao quadrado. Aqui nós obtemos Q igual a mais ou menos 3, né? Mas só vai ficar um mais 3, certo? Só vai ficar um mais 3 porque o Q é positivo, como é dado o problema aqui em cima, tá? Uma vez achada a razão, é só a gente substituir aqui, né, gente? Nós temos todos os valores, agora a gente acha o A6. Então seria o S6 igual o A1, que é 5, a razão, que é 3 elevado a sexta. Vamos escrever direitinho esse 5 aqui, que é o primeiro termo, menos o 5 de novo, dividido pela razão, 3 menos 1. Fazendo essa continha aqui, eu já fiz aqui do lado, né, para a gente ganhar um pouco de tempo. Isso aí vai dar 1820, tá? Exatamente a resposta do nosso problema, tá? O item B ele pede, é um problema de progressão aritmética, ele pede para achar a soma de todos os números de 1 a 112, menor que 112, que não seja múltiplo de 4. Então, os números inteiros positivos menores do que 112 é a soma de... São os números que vão de 1 a 111, ok? Então a soma desses termos, nós sabemos. E por que nós queremos a soma? Porque para achar a soma de todos os termos que não sejam múltiplos de 4, basta a gente achar o total e retirar aqueles que são múltiplos de 4. Então a soma total aqui é a soma de números sucessivos inteiros, né? É 1 mais 111 vezes o número de termos. O número de termos é 111 mesmo, né, pessoal? Veja que a razão aqui é 1, né? Então 1, 2, 3, assim sucessivamente, 111 dividido por 2. Essa continha aqui vai dar 6.216, tá? Agora a gente precisa achar todos os números nesse intervalo aqui que sejam múltiplos de 4. Então começa do 4 e o último número menor do que o 112 é o 108. Então a soma de todos os múltiplos de 4, a gente vai indicar para o S4, é o A1, 4, mais 108, que é o último número, vezes N, que é o número de termos, dividido por 2. Observe que nós não temos aqui o número de termos a princípio, né? Isso aqui é múltiplo de 4, né? Não confundir com índice, tá? Nós não temos aqui o número de termos, nós podemos obter por meio, né, da fórmula geral. 108, né? Ele é 4 mais n menos 1 vezes a razão, que é 4. Ok? Fazendo essa conta aqui, nós obtemos que o n é 27, tá? Jogando esse 27 aqui na fórmula de cima, nós vamos obter que a soma de todos os múltiplos de 4, né?
fazendo a conta, é 112 vezes 27 dividido por 2, né? 112 não, desculpa, né, pessoal? 112, né? 112, exatamente, 112 vezes 27, né, dividido por 2, é isso mesmo. Então daqui dá 1512, tá? A gente tem que subtrair esse daquele para obter o resultado que a gente quer, que são todos, a soma de todos os números de 1 a menores que 112, que não seja múltiplo de 4. Então essa diferença entre esses dois números, né, a diferença entre eles, vai resultar em 4.704. 704. O que é a resposta aqui do nosso problema, né? Isso aqui, né? O 4.704. O último exercício ele é bem simplesinho. Ele na verdade dá a fórmula ou dá a expressão, né? Para você encontrar a soma dos n termos de uma sequência, né? Então, a gente basta aplicar essa fórmula para a gente descobrir. É uma questão só de a gente raciocinar um pouquinho, né? Porque ele diz que a soma dos n termos de uma progressão aritmética é dado por essa expressão aqui, n, que multiplica 2n mais 1, ele pede para calcular o 20º termo dessa progressão. É bem simples isso aí. A expressão dada é só a gente reproduzir aqui o que foi dado o problema, né? O Sn, ele diz que é n vezes 2n mais 1, né? Ele quer o 20º termo. Veja que o A20 é exatamente a soma de todos os 20 primeiros termos, menos a soma dos 19 termos. Aqui é só fazer a conta, né, pessoal? O 20 aqui é 20 vezes 2 vezes 20 mais 1, né? Deu errado aqui, né? 20 mais 1, menos o S19, que é 19 vezes 2 vezes 19 mais 1, que é vezes, tá? Fazendo essa conta aí, você vai encontrar que o A20 é 79, ok? Só fazer essa conta. Aqui é 20, tá? Aqui é 20. O número tá meio feio aqui, né? A gente vai repor, é o 20, tá? E aqui é vezes, tá, pessoal? E aqui também é vezes. Ok, então a gente vai partir agora para outro exercício, outro assunto e mais uma sequência rápida de exercício. Aqui nós vamos ver a soma dos termos de uma PG infinita, né? A PG infinita tem essa característica, são infinitos termos, obviamente, mas a razão ela tem um módulo menor que 1, ok? Que é a mesma coisa que está escrito aqui, tá? E a soma nesse caso é dado por isso aqui, tá? Por essa expressão aqui. Tem um exercício aqui, ele deu um exercício que aparentemente ele não é uma progressão geométrica, ok? Mas se a gente desmembrar, tomar o cuidado de desmembrar, nós percebemos que ela é uma soma de 1 mais meio mais 1/4 vai até o infinito, né? E o restante da nossa progressão é composto de menos raiz de 2, mais raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 4. Reparem bem que aqui, né, essa soma é de uma soma de uma PG, né, uma PG de razão meio, e aqui
é outra PG de razão menos meio. É uma PG alternada, né? Então vamos lá, vamos continuar resolvendo o nosso problema aqui. Vamos pegar um pouquinho mais de espaço, né? Usar a fórmula do termo de soma de uma da PG infinita, né? Então o S vai ser igual ao primeiro termo, no caso pra gente é 1 menos a razão, no caso é meio, né? Então essa sequência, estamos falando dessa soma. E a segunda soma, a gente viu que é o primeiro termo, né? Menos raiz de 2, 1 menos meio, tá? Fazendo essa conta dá 2 menos 2 raiz de 2 sobre 3. Repare que a resposta D, exatamente a resposta D, né? E nós temos finalmente o produto dos termos de uma PG, dado por essa expressão aqui que vocês estão vendo, né? A1 elevado a n vezes a razão elevado a expoente aqui. Okay? Bom, então nós temos aqui a aplicação da fórmula do produto, que é que nós acabamos de ver, né? Veja que o produto aqui nós precisamos, para achar o produto, o primeiro termo, nós temos o primeiro termo, tá? Que é esse aqui, o menos raiz de 3. Precisamos da razão, a razão nós temos também, né? Direto aqui. Repare que a razão desse exercício é negativa, né? É uma PG alternante, tá? Então nós temos razão e falta só o número de termos, né? Para achar o número de termos, a gente aplica na fórmula do termo geral, que diz que o último termo, ou qualquer outro termo, menos 81 é a n, né? Portanto, é o termo de ordem n. Ele é igual a menos raiz de 3, vezes a razão que nós temos, é menos raiz de 3 também, elevado a n menos 1, tá? Fazendo essa conta aqui, isso aqui vai dar 3 à quarta, é igual a menos 3 elevado a n menos 1 sobre 2, tá? Isso aqui só tem solução se o expoente for par, mas o expoente realmente é par aqui, né? Então esse número aqui, qualquer que seja ele, necessariamente tem que ser par, então n menos 1, se ele tiver solução, é 4. E você chega, portanto, que o número de termos é 9. Né? Significa que isso aqui é o A9, né? E aí, é só você substituir agora esses valores aqui, né? Então, você tem todos os valores no produto, né? O A1, o Q e o N. E fazendo essa conta, a gente chega na resposta D de dado, ok, pessoal? Não é nada demais. Não tem nenhuma dificuldade aqui para resolver esse exercício. Tá? Então, por hoje é só. E na próxima aula nós vamos abordar mais algum assunto que vai ajudar vocês aí na revisão. Ok? Então, até a próxima.